E, gente, deixa eu explicar para vocês. Toda terça-feira, aqui no Help Juris, a gente faz essa live, que é a live Mão na Massa. E como é que essa live funciona? É assim, sempre na segunda-feira, eu abro uma enquete para que vocês votem entre 3 possibilidades, tá? Uma grege para a gente poder aqui juntos ver item a item, como é que ela é feita, tá? Para eu explicar para vocês direitinho como é que funcionam aquelas custas, te mostrar assim os principais erros que os advogados cometem naquele tipo de grege, naquele tipo de custas, e o que você pode fazer para acertar, tá? Porque qual é a minha ideia, gente? É mostrar aqui para vocês na prática o caminho para você acelerar os seus processos no TJRJ e receber seus honorários mais rápido, tá? Isso tudo através do correto recolhimento das custas. Então, esse quadro é muito legal, porque ele te traz a prática das custas, tá? E ontem eu dei 3 opções, tá? Que eu vou te mostrar aqui quais foram, vou te contar quais foram. Eu coloquei como opção a notificação judicial, embargo de terceiro e uso capião. E adivinha quem ganhou com mais de 60% dos votos? Foi a ação de uso capião, isso mesmo. Você sabe que eu tinha assim um pressentimento. Eu falei assim, eu acho que o uso capião vai ganhar. Tô achando que o uso capião vai ganhar. Enfim, gente, vamos lá. Para quem de repente esteja vendo essa live depois gravada, esteja chegando aqui no perfil, ainda não sabe quem sou eu, vou me apresentar rapidamente, tá? Eu sou Daphne Cunha, eu sou servidora do Tribunal de Justiça há mais de 13 anos e há cerca de 10 anos eu trabalho em uma vara civil. E um dos meus principais trabalhos é exatamente fazer a conferência de custas, tá? E fazendo esse trabalho, gente, eu pude perceber o quanto recolher custas era uma grande dificuldade para o advogado. Só que os erros de custas, eles não passam em branco nos processos. Eles trazem um atraso a cada erro, tá? A cada erro, de mais ou menos 3 meses para o seu processo. Pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, dependendo ainda da serventia onde o seu processo estiver tramitando, tá? Então, você que é advogado, advogada, que é atuante, você sabe muito bem que você não recolhe custas só no início do processo. Você vai recolher no início e você vai recolher em diversas oportunidades ao longo do processo. Então, isso significa o quê? Que cada um desses erros somados, eles vão refletir aí em talvez alguns anos de atraso processual para suas ações, por algo que está nas suas mãos, tá? Que você pode resolver. Essa é uma morosidade que está nas suas mãos solucionar. Por isso eu criei o Help Juris, tá? Essa é a minha missão. É ensinar custas para os advogados, é ensinar que esse pode ser sim um caminho para você acelerar os seus processos e você adiantar o recebimento dos seus honorários, porque afinal de contas são os seus honorários que custeiam a sua vida, né? Que pagam aí o seu dia a dia. Então isso é muito importante para o advogado. E aí vamos lá. Vamos lá. Doutora Camila, muito boa noite. Então a gente vai entrar, tá, nessa grege aqui hoje de cabeça do uso capião. Mas antes da gente começar a ver a grege, os valores, eu quero assim rapidamente mostrar para vocês alguns detalhes, tá, das características do procedimento do uso capião.
e que vão que vão interferir nas custas judiciais, ou no caso que não vão interferir nas suas custas judiciais, que pode ser uma grande dúvida sua. Gente, existem vários tipos de uso capião, correto? Você pode ter uso capião, eu nem vou entrar muito em detalhes não, porque não é a ideia dessa live, tá? A ideia dessa live não é ter uma aula de processo civil e de direito civil sobre o uso capião. Eu quero só dar uma passadinha assim, muito rápida mesmo com vocês, para que vocês entendam o seguinte: não vai interferir nas custas o tipo de uso capião, tá? Então vamos lá. Você pode ter uso capião extrajudicial vai interferir, lógico que você vai fazer extrajudicialmente, né? Me enganei, não é isso não. Se você fizer um uso capião judicial, aí pode ser aquele especial, extraordinário, pode ser aquele uso capião familiar, tá? Uso capião rural, todos aqueles tipos de uso capião, em todos eles, tá, gente? Em todos eles, as custas serão as mesmas. Não vai fazer diferença, tá bom? E aí, deixa eu dar uma olhadinha aqui com vocês em alguns detalhes que esses sim podem trazer muita interferência, tá? Para o seu uso capião. Que no caso, por exemplo, se for uso capião de bem móvel ou imóvel, porque aí isso vai interferir diretamente na taxa judiciária, tá? Mas o mais comum, eu pessoalmente nunca vi ainda uso capião de bem móvel, tá? Na prática, nunca vi. Sempre eu vejo muitas ações de uso capião, mas todas são de imóvel, né? E aí, nesse uso capião de bem imóvel, você tem que estar muito, muito atento a todas as pessoas que precisam compor essa lide, né? Principalmente quem vai precisar compor o seu polo passivo no uso capião. A gente tem toda aquela questão dos confinantes, né? Além dos réus, você tem os confinantes. E isso vai ter total relação com as suas custas, tá? Por isso, eu te trouxe aqui hoje nessa live, eu quero mostrar para vocês alguns que são os erros mais comuns, tá? Que os advogados cometem na hora de calcular as custas do uso capião, tá bom? E aí, eu tô só acertando aqui. Vamos lá, para ficar mais fácil aqui para mim. E aí, eu vou te mostrar aqui o que é o primeiro erro mais cometido aí pelos advogados na hora de recolher custas do uso capião. É exatamente com relação a isso que eu acabei de falar para vocês do polo passivo, tá? O erro é: você recolhe um valor de OJA ou um valor de postal lá na sua greve inicial. Você pega e recolhe isso. E por que isso é um erro, gente? Porque você precisa já considerar todos os réus e todos os confinantes, tá? Porque eles todos vão precisar ser citados. Então você precisa recolher já na inicial, o valor para a citação dessas pessoas todas, tá? E é muito importante que você já tenha em mente que você tem que analisar alguns critérios, tá? Para você saber se no seu caso é mais interessante pedir uma citação por oficial de justiça ou uma citação postal. Eu já fiz um vídeo completo sobre esse assunto, tá, gente? De como funcionam as custas das comunicações processuais, né? Em especial a citação e intimação. E tudo que você tem que analisar para escolher qual é o melhor tipo de comunicação para você, por oficial de justiça, postal ou eletrônico, tá? Se você quiser assistir, vai lá no YouTube, porque lá tem um vídeo completo e você pode ver
todas as dicas que eu te dou para você conseguir fazer essa análise. Por quê, gente? Isso vai trazer celeridade para o seu processo e isso vai trazer economia de dinheiro mesmo para o seu cliente, porque quanto menos tentativas tem que ser feitas, né, de citação, de intimação das partes, menos custas você vai ter que recolher. Você não vai precisar ter que ficar recolhendo diversos atos ao longo do processo, o que é muito comum no uso capião, infelizmente é muito comum, tá? Porque você tem que intimar os confrontantes de fato, de direito, enfim, é muita gente, nem sempre todo mundo, não é só todo mundo que reside ali em volta do imóvel, né? Então tem os confrontantes de direito que às vezes estão em outros lugares, às vezes é difícil localizar, né, essas pessoas, e aí são diversas tentativas, mas existem dicas que podem economizar muito tempo e dinheiro. Então corre lá nesse vídeo que eu tô falando lá no YouTube para você ver quais são todas essas dicas, tá? Porque se eu for entrar em tudo aqui agora, a gente não consegue ver todas as custas do uso capião, tá bom? Mas o que eu quero te mostrar que é mais importante é esse erro agora que você está cometendo. Você está recolhendo só um loja ou só um postal e achando que é só isso para começar a sua inicial. Não é, senão você já está atrasando de cara o seu uso capião, tá? Você vai ser intimado para complementar aí as custas para sair citação para todo mundo, beleza? Então não vamos mais cometer esse erro. Vou te dar um segundo erro muito comum, e aí esse tem a ver com a taxa judiciária, tá? Muitos advogados recolhem a taxa judiciária fazendo o cálculo em cima do valor da causa que eles deram, que eles atribuíram ao uso capião, tá? E aí, gente, nesse caso, você está errando feio. Sabe por quê? O uso capião é um típico caso em que se aplica a regra 3P, que é uma regra do método Help Juris, tá? 3P é 3% do valor do pedido, mas calma que eu ainda vou te explicar tudo isso direitinho, tá? Eu só quero o seguinte, que você tenha em mente que esse é um erro comum, porque além de tudo, os advogados não sabem qual é a base de cálculo desse pedido. Como é que no uso capião a gente enxerga o valor do pedido? Eu vou mostrar isso para vocês ainda hoje, tá? Fica até o final aqui dessa live, porque a gente vai explicar tudo isso tintim por tintim. E aí eu ainda vou te falar de um terceiro erro muito comum, tá? Que é, ao longo do processo, você vai recolhendo custas de postal, tá? Custas de uma comunicação postal, um ato postal, para fazer aquelas intimações das fazendas públicas. Porque, gente, no uso capião tem que ser intimado fazenda municipal, fazenda estadual e fazenda nacional, para elas manifestarem se elas têm ou não interesse no feito, tá? Isso aí é pré-requisito dessa ação. É pré-requisito do uso capião essa intimação das fazendas. E aí, qual é o erro muito comum do advogado? Ele vai lá e recolhe intimação postal. E aí você pode estar pensando, Daphne, mas por que isso é errado? Isso é errado porque está fazendo você atrasar o seu processo, porque nesse caso um postal vai demorar muito mais e está fazendo também você gastar mais em custas. E eu ainda vou te mostrar por que isso está errado. Beleza? Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês o que então que você vai fazer de certo diante dessas três situações que eu te falei. A primeira lá, com relação, né, a você recolher só uma citação postal ou por OJA, gente, por favor, isso aí é erro básico. Sempre que você tiver uma inicial, não precisa ser um uso capião, sempre que você tiver uma inicial, você precisa analisar quantas pessoas tem no seu polo passivo, tá? Seja o seu pedido por oficial de justiça ou seja postal, em ambos os casos você vai precisar recolher custas
para cada ato, por cada pessoa, tá? E tem uma leve diferença entre oficial de justiça e postal, tá? E eu vou te explicar de forma bem simples agora. Para o oficial de justiça é o seguinte, você recolhe por cada ato, sendo considerado citação um ato, intimação outro ato, notificação outro ato, tá? Então suponhamos que você tenha aí uma situação em que em que cada um dos réus precise ser citado e intimado. Você vai ter que recolher 2 atos do oficial de justiça para cada uma dessas finalidades, mesmo que isso aconteça dentro do mesmo mandado, tá? Só que aqui no uso capião, vamos trazer aqui para a nossa grade de hoje, que é do uso capião. No uso capião, gente, normalmente isso não acontece na inicial, porque o uso capião não tem um pedido liminar, não tem um pedido de tutela de urgência. Então, normalmente, na inicial, o juiz vai só determinar a citação. Então, não vai fazer tanta diferença com relação a custas se você vai pedir oficial de justiça ou se você vai pedir postal. Por quê? Em 2023, o ato do OJA está custando R$ 24,59. R$ 34,59, tá? E o ato do postal é R$ 31,10. Você vê que é uma diferença muito pequena, de R$3 e pouquinho, tá? E um detalhe muito importante, que é muito errado por todos os advogados, e que você que está aqui no Help Juris, que está aqui agora nessa live, não vai errar mais. Gente, não pode esquecer do diversos, tá? Qualquer comunicação processual que vai sair no seu processo, seja oficial de justiça, seja postal, precisa ter o recolhimento do diversos, tá? Que são aquelas despesas, é uma despesa fixa, tá? São chamadas despesas eletrônicas, tá bom? E 2023, 28 e 27, por cada ato, por cada diligência, tá bom? Não pode esquecer isso. E no uso capião, você tem que fazer esse cálculo, porque como eu te falei, o seu polo passivo no uso capião é um polo passivo geralmente extenso, tá? Você às vezes tem vários réus, além dos réus você tem todos aqueles confinantes de fato, de direito, enfim, que precisam ser citados. Então não vai esquecer isso tudo, tá? Porque senão você está atrasando o seu processo. Beleza? E com relação à taxa judiciária? Eu te mostrei já o erro mais comum, né? O erro mais comum que os advogados, assim, na grande maioria eles erram, é calcular a taxa judiciária na razão de 3% em cima do valor que eles atribuíram para a causa. Mas não é assim, gente. No caso do uso capião, o uso capião segue a regra 3P, que é 3% do valor dos pedidos, tá? Daphne, que regra é essa? Da onde você está tirando isso? Essa regra é só um mnemônico que eu criei com base no que diz o Código Tributário Estadual, tá? Que é o Decreto-Lei número 05 de 75. E o que a gente tem que observar? Que em várias causas, tá? Em vários tipos de processos, você tem esse cálculo, na verdade, a base do pedido é que muda. O que se entende como o valor do pedido é o que muda. E aí, eu quero ler com vocês o artigo 131, lá do Código Tributário Estadual, que é o que fala sobre as ações de uso capião e o que é entendido como valor do pedido na ação de uso capião. Vamos lá. Artigo 131. Nas ações de uso capião, a taxa será calculada sobre 100% do valor venal do bem. Simples assim, gente. Então, o que é entendido como valor do pedido no uso capião? 100% do valor venal do bem. Daphne, e se eu não tenho valor venal do bem? Se não é possível eu aferir esse valor venal, como é que funciona? Calma, que já tem decisão nesse sentido, tá? E eu vou ler para vocês também aqui o que normalmente
é entendido nesse caso, quando não é possível encontrar o valor venal? É o seguinte. Calma aí, deixa eu chegar mais perto, gente, que eu tô meio cegueta aqui, ó. Tô tentando ler de longe, tá difícil. Vamos lá. É o seguinte, ó. Nas hipóteses em que se tornaram infrutíferas as tentativas possíveis para se obter o valor venal do imóvel, não havendo mais qualquer certeza de que a serventia conseguiria apurar tal valor até o final do processo, deve ser adotado como base de cálculo o valor de mercado do imóvel para os fins de cobrança da taxa judiciária, tá? Então, gente, em última hipótese, se não for possível localizar esse valor venal do imóvel, então a gente vai utilizar o valor de mercado do imóvel para essa taxa judiciária. A gente tem que sempre observar, eu sempre falo muito com vocês da taxa mínima judiciária, né? Para vocês, por favor, não esquecerem a taxa mínima, porque a taxa mínima, né? No mínimo, você precisa recolher a taxa mínima, que é R$ 389,96, agora em 2023. Mas aqui no uso capião, como a gente sempre está falando, normalmente está falando de valores muito mais altos, eu vou te chamar a atenção para a taxa máxima. Porque pode ser que de repente você esteja com um cliente, né, que esteja entrando com pedido de uso capião de um imóvel com valor alto, entendeu? E aí, a máxima, gente, a taxa máxima em 2023, ela é R$ 73.659,30. E eu ainda vou te contar uma história hoje muito interessante que envolve essa questão de taxa máxima, tá? Então, com relação ao erro da taxa judiciária, você agora já sabe o certo. Você vai recolher aí 3% sobre o valor venal do imóvel. E nesse caso, gente, você não precisa se preocupar com a questão de honorários, tá? É só 3% sobre o valor venal do imóvel mesmo, tá bom? E aí, entramos na terceira questão, que você deve estar perguntando, Daphne, mas e aquele terceiro erro, né? Que você falou que a gente não deve recolher, então, um valor postal para a intimação das fazendas públicas, para elas dizerem se tem interesse no uso capião ou não. O que é o certo, então? Gente, olha só. Intimação da fazenda pública. Atualmente, essas intimações elas são eletrônicas, porque a gente já tem cadastrado no sistema essas fazendas, seja municipal, seja estadual, seja a fazenda nacional, elas estão cadastradas e recebem intimações eletrônicas. E a intimação eletrônica ela é instantânea. É lógico que existe aquele prazo, né, para abertura da intimação, que você pode, se acaso o procurador não abrir essa intimação, vai ser aquela tácita depois de 10 dias, mas ainda assim é muito mais célere do que você, né, fazer a digitação de uma intimação, aí tem que fazer a expedição pelo correio, aí tem que fazer o AR, colar a etiqueta, não sei o quê, aí vai lá para a direção do fórum, no caso de quem está no interior, lá na capital, nem sei como é que funciona esse serviço de correio, enfim, aí o correio passa não sei quantas vezes semana, só isso, gente, já leva muitos dias, pode ser que já leve muito mais que 10 dias, só para sair a intimação postal. Tá? Que daí, depois de 10 dias nessa intimação eletrônica, já está correndo o prazo para as fazendas se manifestarem no processo. E tenham em mente o seguinte, doutores, doutoras, que cada detalhe conta, porque essa já é uma ação normalmente demorada, porque ela tem muitos procedimentos específicos, né? Que são muitos detalhes, muitas hipóteses legais que têm que ser observadas para que essa ação chegue ao fim, para que ela consiga estar apta para a sentença. Então, tudo que você puder fazer para economizar tempo,
para você agilizar o trâmite dessa ação, melhor vai ser para você e para o seu cliente, para você porque são seus honorários depois chegando mais rápido, correto? Então, você não vai precisar, se você for fazer uma intimação, olha ainda a questão do dinheiro, se você for pedir uma intimação postal para cada uma das fazendas, você vai recolher 31,10 do postal, mais o diversos, 28 e 27, tá? E mais aqueles percentuais legais, CARG, FUNPERJ, FUNDPERJ, FUNARPEM, aquilo tudo lá. E se você for pedir uma intimação eletrônica, gente, é só, quer ver? Vou abrir aqui. A intimação eletrônica, ela é R$ 24,59 lá no campo diversos. É só isso, tá? Só isso. Então, ou seja, você vai economizar muito aí nas custas, tá bom? É para você parar de errar isso aí, parar de cometer esse erro, porque esse erro tá atrasando o processo e tá gerando um custo maior para o seu cliente. Vamos pedir intimação eletrônica nesse caso, tá? E aí, eu quero te contar uma história muito interessante que envolve uso capião. Eu trouxe 2 histórias para te contar hoje aqui, porque vão te mostrar o quanto o papel do advogado é importante nas decisões processuais. E tanto nas decisões que se relacionam com a sua análise da questão de que tipo de ação você vai propor, como na sua análise com relação às custas, tá? Vamos lá, eu vou te contar a história de uma instituição que há muitas décadas atrás o administrador dessa instituição fez um grande negócio, tá? E ele comprou um terreno muito grande para construir uma sede campestre para essa instituição, tá bom? Era uma instituição muito grande, com muitos funcionários. Eles fizeram essa sede, ficou uma sede maravilhosa, tinha quadra poliesportiva, piscina, churrasqueiras, não sei o quê. Era um negócio imenso, tá? E na época eles compraram por um valor muito bom. Eles fizeram uma promessa de compra e venda, mas em cartório, tá? Tudo direitinho. Só que essa empresa faliu, sumiu no mapa, os representantes legais dessa empresa sumiram no mapa. Ok, até então não tinha muito problema para essa instituição, estava tudo rolando bem lá, todo mundo usufruindo da sede, tudo muito bem, tudo muito certo, só que aquela cidade foi crescendo. Aquela cidade, com o passar das décadas, foi crescendo. E um belo dia, o que antes era uma sede campestre, que ficava um pouco afastada, de repente já estava no meio urbano. E aí o poder público foi lá e falou assim, olha só, eu preciso dessa área, tá? Preciso dessa área, eu vou aproveitar isso aqui, vou fazer uma escola pública, vou fazer quadra poliesportiva que já tem, enfim, desapropriaram, tá? A instituição não tinha muito o que fazer, né, gente? Desapropriação é desapropriação, né? Você só tem como discutir a questão da indenização, porque o poder público é que vai lá e desapropria e acabou, não tem discussão com relação a isso. E aí, entrou o processo da desapropriação, a instituição foi lá, recebeu, tá, a indenização, que na época era mais de 3 milhões de reais, era um valor muito alto. Só que no meio do processo, com todas as questões burocráticas, o que se percebeu, gente? Que no RGI do imóvel não constava o nome da instituição. Você deve estar ainda perguntando, Daphne, o que isso tem com o uso capião? Calma que eu vou chegar no uso capião, tá? Vou chegar no... Acompanha comigo na história. Aí, o RGI, gente, não tinha o nome da instituição como proprietária. E aí, o que o órgão público falou? Olha só, então eu te paguei errado a indenização.
eu não tenho como te pagar essa indenização, porque você não é o proprietário do imóvel. No papel, você lá no registro do imóvel não é você o proprietário. Então faz assim, me devolve a indenização. Gente, olha que loucura. A instituição teve que depositar nos autos do processo o valor que tinha recebido. Ou seja, ó, acabou, tá? Não tinha mais assédio campestre, ficaram a ver navios. E os 3 milhões de reais que eles iam aproveitar para comprar outra, não sei o que, tiveram que devolver. E aí, o que o advogado dessa instituição encontrou como solução? Ele entrou com uma ação de uso capião contra aquela empresa. Lembra que foi uma empresa de quem eles compraram, só que a empresa tinha falido, sumiu no mapa, né? Não se encontrava. Ele entrou contra a empresa e contra os representantes legais dessa empresa, tá? Só que a questão é a seguinte, esse uso capião já tem tempo que tá rolando, e agora a discussão ele já tá em fase de ir para sentença. Eu tô doida para saber o que vai acontecer, mas a discussão é a seguinte, em tese, gente, não cabe uso capião nesse caso, porque seria uso capião de bem público. Eles entraram com o pedido de uso capião depois que já tinha sido realizada a desapropriação. Só que aí você deve estar me perguntando também, Daphne, o que tudo isso tem a ver com custas? Aí deixa eu te contar a história. Esse advogado que entrou com o uso capião, que eu sinceramente, gente, se alguém aí quiser dar opinião para mim, se vocês acham que foi a melhor opção para esse advogado, que eu particularmente não entendo muito disso, não fui pesquisar a jurisprudência a fundo, mas eu acho que não foi a melhor opção pelo fato da desapropriação já ter acontecido na época. Eu não sei se cabe um pedido de uso capião retroativo, entendeu? Não sei se é possível, eu tô falando sinceramente. Mas, além de tudo, gente, ele entrou com um pedido de custas ao final. Essa ação foi uma ação que ela foi proposta em 2015, tá? E aí, lembra que a taxa judiciária do uso capião é 3% do valor venal do imóvel? Vocês lembram disso? Pois é. Só que sabe qual que é o valor venal do imóvel? Agora, lembra que eu falei, a indenização foi 3 milhões e tanto, mas o valor venal do imóvel tá 5 milhões de reais. Perto de 5 milhões de reais. Se você for fazer o cálculo, tá? Dá muito mais que a taxa máxima. Muito mais que a taxa máxima. Eu vou até fazer o cálculo aqui para vocês, ó. 5 milhões vezes 3%. Dá 150 mil reais de taxa judiciária. Só que vocês sabem, eu já falei isso para vocês aqui hoje, que principalmente nos campeões tem que ter cuidado com isso. A taxa máxima em 2023, vamos lá, ela é R$ 73.659,30. Agora esse processo está apto para sentença. E o que aconteceu? Esse autor, essa instituição, que eu estou contando a história dela para vocês, foi intimada para fazer o recolhimento das custas, que deu aí perto de 80 mil reais, até um pouco mais, porque saiu um monte de coisas ao longo desses anos todos no processo, e tudo isso é cobrado agora, né? Todas as diligências, tudo que aconteceu ao longo do processo está sendo cobrado agora nessas custas ao final, tá? E a questão é a seguinte, gente, pode ser que o advogado tenha tomado uma péssima decisão, se o juiz... se ele der improcedência nesse caso, para poder regularizar, essa empresa, essa instituição vai ter que entrar com uma nova ação. Uma ação, não sei, de retificação de registro, não sei qual que é o tipo de ação que ela vai ter que entrar. Mas provavelmente vai ter custas muito parecidas, porque todas essas custas que envolvem imóvel, na grande maioria das vezes, a base da taxa judiciária é o valor do imóvel. Então você imagina, olha que loucura, eles já perderam a indenização que tiveram que devolver,
Aí agora estão tendo que pagar quase 80 mil reais de custas para poder ter a sentença, uma sentença que já tem grande possibilidade de ser improcedente, tá? E depois ainda ter que entrar com uma nova ação e pagar de novo as custas. E eu quero te deixar, advogado, com a pulguinha atrás da orelha aqui com relação a esse pedido de custas ao final. Porque dependendo da ação, por exemplo, uma ação de uso capião, que é uma ação demorada, dificilmente essa ação vai ter um deslinde em pouco tempo. Ela costuma demorar, às vezes, alguns anos, né, para terminar. Uma ação de inventário, em que não estejam todos os herdeiros de acordo, pode ser que demore muito também. Eu quero te trazer só um dado. A taxa máxima, tá? A taxa mínima e a taxa máxima, elas estão previstas lá no Código Tributário, tá? Estadual, e elas são calculadas em UFIR-RJ, tá? O FIR é a unidade fiscal que ela é utilizada para fazer todos os cálculos de custas, tá, gente? É essa tal dessa UFIR. E eu fiz uma continha aqui para mostrar para vocês o que isso significou, por exemplo, nessa ação de uso capião, tá? Vamos lá. Em 2015, cada uma dessa UFIR tinha o valor de R$ 2,7119. E a taxa máxima, gente, de acordo lá com o CTE, ela equivale a 17 mil UFIR, tá? E em 2023, essa mesma UFIR vale R$ 4,3329. Isso significa que se essas custas tivessem sido recolhidas lá no começo, a taxa judiciária máxima que eles pagariam seria de R$ 46.102,30. Já agora, em 2023, a taxa máxima é de R$ 73.659,30. É muita diferença, é uma diferença de quase R$ 30 mil ao longo desses 8 anos. É muita diferença, tá? Porque vocês têm que ter em mente o seguinte, que essas custas ao final, elas têm essa correção pelo UFIR, tá? Quando você for intimado para pagar antes da prolação da sentença, você vai ter que recolher as custas de acordo com a UFIR daquele ano vigente. Então, isso pode trazer um baita de um prejuízo para o seu cliente. Eu tenho pena dessa instituição, porque ela está enrascada. E vamos ver como é que vai sair essa sentença, né? Para ver se eles ainda vão ter que entrar com uma nova ação ou não. Mas eu tenho uma outra história de uso capião para contar para vocês, tá? Que é de um senhor que ia todo santo dia, é demais, mas ele ia pelo menos uma vez por semana ver o uso capião dele, tá? E no caso dele, ele também não tinha gratuidade de justiça, tá? Não era uma família, né, pobrezinha e tal, ele tinha uma certa condição, mas esse imóvel, que era o imóvel da família, era um imóvel que ele teve que entrar com uso capião para regularizar. Só que era uma ação enrolada, com um monte de gente para ser citado, que não encontrava os confrontantes, etc e tal. O advogado errava muito nas custas. Toda vez tinha que ser intimado para complementar, intimado para corrigir essas custas. E essa ação, gente, ficou ali se desenrolando por mais de 10 anos. Esse senhor direto lá atrás da gente. Gente, não é possível, a minha ação. E como é que eu vou fazer para deixar o imóvel direitinho para os meus filhos? Eu não quero morrer antes de... E ele só falava disso enfim, não era fácil. E a ação se atrasou muito pelas custas, porque o advogado errava muito nas custas processuais. Até que um belo dia, depois de muita coisa, saiu a sentença desse uso capião. E aí o cartório fez o mandado de averbação, né, que a parte pega, retira e leva lá no RGI para fazer a averbação do uso capião e regularizar finalmente o imóvel.
E aí chegou um rapaz para buscar, falando que o pai dele ia estar muito feliz de receber, mas que o pai dele tinha acabado de falecer e que inclusive ele estava entrando com um advogado para fazer a retificação, para eles poderem fazer essa retificação, né, em nome do espólio agora. E ele estava muito, muito triste por não ser o pai a haver solucionado aquela questão que era o sonho dele, mas ao mesmo tempo ele estava feliz por estar ali representando o pai na realização desse sonho. Mas o que eu quero te mostrar é o seguinte: às vezes uma questão de custas que pode parecer um detalhe para você aí no seu dia a dia, pode ser uma questão que envolve o grande sonho de alguém, ou que envolve o grande problema da vida do seu cliente. Então, não deixa isso de lado, não deixa com que essa questão de custas seja algo que vá atrasar em anos o seu processo, porque nesse caso atrasou alguns anos o processo, tá? Esse senhor podia ter visto o imóvel dele sendo regularizado, só que ele não conseguiu ver, por uma falha do advogado, né? Então, não deixe com que as custas sejam um mero detalhe para você, porque elas não são, tá, gente? As custas não são um mero detalhe, elas podem ser o grande diferencial para você acelerar os seus processos, tá? E aí, então, agora eu vou passar rapidinho, que é para você nunca mais errar nas suas custas de uso capião, tá? A gente vai dar aquela passada que a gente sempre faz em todas as custas, que é para você não errar mais. E vamos lá, eu tô abrindo aqui o nosso modelo, tá? Das custas do uso capião. Que quais são os campos que você vai observar? De atos dos escrivães, gente, vamos lá. Eu tenho o valor de R$ 340,28, tá? É uma ação de rito especial. Agora é rito comum, mas ainda continuou com o valor de rito especial, então é 340,28, tá bom? E a gente não pode esquecer que se os litisconsortes na minha ação, no meu caso, se eu tiver litisconsortes facultativos, eu tenho que recolher lá o valor do litisconsórcio facultativo, tá? Isso é muito importante. Mas em uso capião, a gente vai ter que saber diferenciar muito bem, porque tem muito litisconsórcio necessário no caso. Então, você vai ter que analisar muito bem o seu caso, aí, se o seu caso tem facultativo ou não, porque se tiver, você tem que recolher lá o valor do litisconsórcio facultativo, que é R$ 114,47, tá bom? Por cada litisconsorte, adicionando aí nesse valor dos escrivães. Recolher oficial de justiça ou postal, dependendo do seu caso, para cada uma daquelas pessoas que vão ser citadas, tá, gente? Não pode esquecer, esse é aquele erro que eu bati com você aqui hoje e que atrasa de cara o seu processo. Você não vai atrasar mais, tenho certeza que hoje você aprendeu isso aqui comigo. Vamos também observar os percentuais legais, tá, gente? CAARG, FUNPERJ, FUNDIPERJ, FUNARPEM e o 20% do FET. Todos esses percentuais, eles são automaticamente preenchidos a hora que você joga lá na GRERJ. Então, a sua única função é não excluir nada, tá? Não vai clicar nos vermelhinhos. Esses percentuais legais já são lá automaticamente calculados, é só você deixar eles quietinhos lá, tá bom? Taxa judiciária, a gente viu, 3% sobre o valor venal do imóvel, tá bom? É só isso que você vai considerar. Não tem como achar o valor venal do imóvel, valor de mercado, tá? E fora isso, nunca esquecer dos diversos, tá, gente? Que o diversos é altamente importante e muita gente esquece, que é aquele valor por cada diligência que você está pedindo aí na sua ação. E simplesmente é isso aí fecha a sua GRERJ inicial de uso capião, que já é uma ação super complicada, super demorada e que eu tenho certeza que você não quer demorar em mais 3 meses a cada erro seu de custas,
tá? Não tem por que isso acontecer. É isso que eu quero evitar, é isso que eu quero te ajudar aqui no Help Juris, para que você não cometa mais erros como esse.